Então vamos lá, boa noite a todas. Estamos aqui hoje falando sobre desejo sexual e desejo sexual em uma abordagem além da hormonal, né? Além do que a gente já tem posto aí na ciência, né? E a gente vai fazer uma abordagem biopsicossocial sobre esse desejo, né? Eu quero primeiro começar fazendo uma pergunta, né? Porque durante muitos anos a gente associou o desejo sexual à testosterona, né? A ter ou não testosterona, a ter ou não testosterona. é, Era muito comum, né? As mulheres, principalmente quando estão na menopausa, né? Ou estão em algum momento da baixa de libido, falar, a testosterona tá baixa. Mas será mesmo que só os hormônios explicam, né, esse fenômeno, esse desejo? Então, hoje a gente vai ver, né, que ele vai muito mais do que uma questão biológica, né? E o que realmente produz o desejo sexual? São os hormônios? É o cérebro? São as emoções? São os relacionamentos? É a cultura? É o contexto? É, Se eu pudesse responder agora, eu diria que todos, né? Porque os autores que a gente vai ver daqui para frente, eles vão falar sobre como cada um dessas estruturas, dimensões, elas influenciam diretamente no desejo sexual. E aí, eu trouxe aqui três casinhos, né, que poderiam estar no dia a dia de vocês, enquanto profissionais de saúde, enquanto sexólogos, sexólogas, né? A primeira situação é uma mulher de 45 anos, na menopausa e com testosterona baixa, mas que tem uma excelente vida sexual. O que, se a gente olhar só para o hormônio, seria contraditório. E para a questão da menopausa. Na situação 2 é outra mulher, exames hormonais completamente normais, mas não sente desejo há quase 2 anos. Já a situação 3 é um homem jovem, com testosterona normal, mas ele está com a libido extremamente reduzida após um episódio de burnout, né? Se o desejo ele fosse só motivado ou só influenciado pelos hormônios, nós esperaríamos resultados semelhantes entre essas três pessoas, né? Entre as pessoas, na realidade. Porque o primeiro caso mostra uma pessoa que está com testosterona baixa, mas que tem uma vida sexual satisfatória, né? O segundo diz que os exames hormonais estão normais, mas não tá tendo desejo. Isso nos mostra que, mesmo com os hormônios, né, as taxas hormonais, ok, essa mulher ela não tem uma vida sexual satisfatória. E no terceiro, a gente vê como fatores psicológicos, como o burnout, o estresse crônico, ele pode impactar profundamente na sexualidade. E aí, quando a gente fala nos mistérios do desejo, durante muito tempo a gente associou testosterona a libido, libido a desejo e desejo à resposta hormonal. Mas como a gente já vem vendo, né, será que essa equação realmente explica a complexidade da sexualidade humana? Porque o desejo sexual ele é muito mais que hormônios. Ele envolve cérebro, ele envolve os hormônios, as emoções, aprendizagem, memória, experiências, relacionamentos, cultura, contexto. Ele é um fenômeno biopsicossocial. E esse daqui já é a palavra-chave, a frase-chave da nossa aula, né? É, ela já resume o que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque os hormônios eles continuam sim, sendo importantes nessa questão da sexualidade, do desejo sexual. Eles modulam a resposta sexual, mas eles não determinam esse desejo, né? E aí, a gente hoje vai falar sobre como diferenciar libido, desejo, erotismo, excitação,
prazer e resposta sexual, compreender como o conceito de desejo mudou ao longo da história, conhecer os principais modelos científicos da resposta sexual humana e entender por que o modelo biopsicossocial é hoje o paradigma predominante. E depois a gente vê, resumidamente, porque não dá tempo, em uma hora, a gente falar sobre como aplicar isso na prática clínica. Então, primeiro eu quis trazer a história do desejo, né? Como muitas me acompanham, eu sou uma farmacêutica que fez doutorado na memória, então eu tive muito contato com história e memória. E aí, quando eu estava estudando, né, estudando sobre desejo sexual, eu falei bem assim, gente, como é que a antiguidade, como é que as eras, né, entendiam o desejo, entendiam a libido, entendiam o sexo? Essa pergunta veio porque eu estava lendo um livro de mitologias, eu até falei para vocês na terça-feira, né? Inclusive, tenho até que mandar para vocês. Eu li um livro, né, sobre a nudez de Afrodite, que falou sobre o prazer. E aí tem um certo mito em que Tiresias ele é um adivinho, né? Ele é cego e ele ficou por um castigo dos deuses, ele passou 7 anos em um corpo de mulher, mas com a mente de homem. E quando houve uma disputa entre Zeus e Hera para saber qual dos dois sentiam, né, experienciavam melhor o prazer sexual, eles convocaram Tiresias, porque Tiresias, ele viveu como homem e ele viveu 7 anos no corpo de uma mulher. E aí, ao perguntar a Tiresias qual era, né, se era o homem ou a mulher que sentia mais prazer, Tiresias responde: do desejo, do prazer, o homem toma uma parte. Já a mulher, ela consegue atingir 3 vezes. Então, ele falou que a mulher, ela atingia esse desejo, esse prazer, esse orgasmo 3 vezes mais, né? Um prazer 3 vezes 3. E aí, quando a gente fala na antiguidade clássica, a gente tem o desejo como uma parte da condição humana. Então, lá em Platão, a gente tem o Eros como força de transformação, né? Antigamente, o que a gente chamava de prazer na antiguidade clássica, antes de Platão, nos mitos, ela era muito relacionada a êxito, né? Uma conquista de uma cidade, ou nos deuses, uma conquista de uma guerra, ou de uma tarefa divina, né? Se a gente lembrar lá do Hércules, era muito relacionado ao êxito externo, né? Ao que é o externo, e nunca como uma experiência individual. E aí foi uma mulher, porque a revolução sempre tem que vir de uma mulher, Safo, uma poeta da ilha de Lesbos. Safo, em suas poesias, começou a trazer o prazer como uma dimensão subjetiva do ser humano, né? Como uma experiência do sentimento, das sensações do desejo, dos tremores, do amor, daquelas borboletas no estômago, do prazer. Então, como uma experiência individual do ser humano. Trazendo para Platão, ele diz que o eros, né, o desejo, ele é uma força de transformação. E a gente só deseja aquilo que nos falta. E é engraçado que essa fala do Platão de que a gente deseja falta e não deseja o que tem, porque o que tem não nos causa desejo. O que nos causa desejo é o que nós queremos ter, né? O que nós não temos, a falta. Ela é muito utilizada pelo psicanalista Jacques Lacan, já lá, né, no século XX, porque o Lacan vai dizer que o desejo nasce de uma falta, né? E nós somos só seres desejosos e desejantes porque nós sempre temos uma falta. E o desejo, no caso de Platão, ele impulsiona o conhecimento, a beleza e o amor. Já em Aristóteles, ele diz que o desejo pode ser educado. Então, razão e emoção não são opostas, tá? Elas não são coisas diferentes. O desejo, ele pode ser aprendido.
né? A virtude consiste em aprender a desejar bem. Já em Epicuro, ele diz que nem todo prazer produz felicidade, porque o Epicuro procura o equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, tudo que é demais, que é excesso, faz mal. Então, o prazer, ele é compreendido como qualidade, quando não, e não quantidade. Por quê? Porque em excesso ele coloca o homem em desequilíbrio. E aí, a mensagem principal do desejo na antiguidade clássica é que, para os gregos, o desejo era uma questão filosófica e ética, e não biológica. Já na Idade Média, né, no cristianismo medieval, a partir da expansão do cristianismo, principalmente a partir dos textos, as confissões de Santo Agostinho, a gente traz o desejo como um problema moral. Então, é nesse momento que é trazida a sexualidade associada ao pecado, introduzindo aí o mito de Adão e Eva, né, que foi a partir disso aí que se teve o pecado original, e essa associação de Eva, né, da cobra, da maçã, como uma mulher sedutora, que colocou a humanidade a perder, né? A valorização da castidade e do autocontrole. Então, é nessa época que as mulheres são completamente castradas, elas até mesmo utilizam cintos de castidade, elas têm que permanecer castas até o casamento, e elas não têm como, elas são apenas receptáculos. O sexo aí é para reprodução apenas, não é para prazer, porque o desejo e o prazer são pecados, né? Então, a consolidação da culpa e da vergonha como reguladores do comportamento sexual. E qual é o legado contemporâneo desse cristianismo? Porque ainda hoje nós temos crenças negativas relacionadas ao prazer, culpa relacionada ao desejo, repressão da sexualidade, especialmente a sexualidade feminina, né? Às vezes a gente ainda se sente culpada por desejar, por sentir prazer. Já aí, chegando no século XX, dando um salto aí, no século XX, 19 e 20, a gente tem a psicanálise, né? E na psicanálise a gente tem ensaios inicialmente do Freud, onde ele vai trabalhar sobre a sexualidade, né? Nos 3 ensaios sobre a sexualidade. Ele fala sobre sexualidade e feminilidade, sobre pulsão de vida. E, nesse sentido, Freud traz o desejo ou a libido como energia das pulsões. A libido é uma energia que dá pulsão de vida, né? Ele estrutura a vida psíquica e também norteia o que é reprimido e o que está no inconsciente. Já Jung traz a libido como energia vital, né? O desejo ele ultrapassa a sexualidade e passa a ser uma dimensão de energia. Muitas pessoas já ouviram dizer, né? A energia sexual, a libido é energia de vida, de criação. Então, ela está diretamente relacionada também a diretamente relacionada a, a como a gente coloca os nossos projetos no mundo. E a contribuição da psicanálise nesse sentido é que o desejo ele deixa de ser apenas um comportamento, ele passa a ser compreendido como um fenômeno psicológico. Paralelo a isso, a gente vive o advento do iluminismo, da sexologia moderna, e o desejo e a sexualidade, eles passam a ser, então, objeto da ciência. E aí, o desejo, a sexualidade, eles passam a serem submetidos à observação clínica, a pesquisas experimentais, e é a partir daí que nós temos o desenvolvimento dos primeiros modelos da resposta sexual. E aí vem Kraft-Ebing, nós temos também ali o Hirschfeld, que trouxe muitas contribuições, inclusive para a diversidade. Foi o Magnus Hirschfeld que fez, né? Trabalhou muito com teorias e com teorias sobre a transgeneridade. Inclusive, ele foi um dos grandes cirurgiões nessa época a fazer cirurgias de redesignação de gênero, inclusive a de Lili Elbe. Lili Elbe foi a primeira mulher trans a fazer cirurgia de redesignação de gênero, né? Lá na Alemanha. Ela era dinamarquesa.
Inclusive, tem o filme, né, A Garota Dinamarquesa, que é, conta a história da Lily Elbe, que antes, né, era ali era um artista plástico dinamarquês e começou a entender a sua identidade de gênero a partir de fazer ensaios, né? Sua esposa também era artista plástica e pedia para ela vestir roupas, né? Enquanto na embalagem masculina vestir roupas femininas para pousar para ela. E ele começou, né, a entender essa identidade que não era a identidade dele, né? O ser homem e sim ser mulher. E a pergunta central na sexologia moderna é como o desejo funciona. Foi nesse momento que também, paralelo com a psicanálise, a gente teve os estudos da histeria, das mulheres como histéricas, da criação dos vibradores a vapor, né? Porque antigamente não achavam que as mulheres estavam sofrendo de algo, de algum problema, né, de saúde mental que explicava a melancolia, a depressão delas, né? E aí eles utilizaram esses vibradores a vapor, né, as máquinas. E hoje, na contemporaneidade, a gente tem o desejo como fenômeno biopsicossocial, que envolve várias ciências, né? A psicologia, a neurociência, as relações, cultura, contexto, história de vida. Hoje nós vivemos uma nova conformação das relações, do desejo, do prazer, né? Com essa nova era digital. Eu fui recentemente, né? Ano passado, eu fui num congresso em que as pessoas estão estabelecendo relacionamentos e não só relacionamentos sexuais, mas amorosos com os chatbots, né? Os chatbots que são as IAs. Então, será que nós estamos preparados para entender esse novo jeito de amar ou de se relacionar? E quais são os efeitos positivos ou negativos disso, né? Então, hoje a gente entende que o desejo ele pode ser explicado, não pode ser explicado só por uma teoria ou por um único fator. E aí, trazendo como conceitos fundamentais, a gente tem alguns conceitos aqui, como a libido. A libido é um termo de origem latina que foi popularizado por Freud. Freud utilizou muito esse termo libido, que é relacionado à energia do desejo. Ocasionalmente, em alguns cenários ou em algumas literaturas, em alguns congressos, ou até mesmo por escolha dos pesquisadores, eles preferem não utilizar, quando a gente fala de desejo, de resposta sexual, falar libido, porque a libido ela é muito mais ampla, né? Então, prefere-se utilizar o desejo sexual. Na prática clínica, normalmente é utilizado como sinônimo de desejo sexual, como eu já disse, embora a literatura científica ela prefira termos mais específicos. Já o desejo sexual é a motivação ou o interesse para buscar ou responder a experiências eróticas. Ele pode ser espontâneo ou pode ser responsivo e não depende exclusivamente de hormônios. Já o erotismo, ele é muito além do ato sexual e muito além do Pornhub, tá, gente? E dos 50 tons de cinza. As pessoas acham, quando a gente fala de erótico, os 50 tons de cinza, é aqueles contos, só contos eróticos, ou só sacanagem, BDSM, enfim. Mas não, o erotismo ele vai muito além do ato sexual, né? Ele envolve a fantasia, a imaginação, o significado, a cultura, a memória, a sedução, ela é a dimensão simbólica da sexualidade. E, infelizmente, nós temos uma deturpação e uma conotação muito negativa para o erótico e para o erotismo no nosso mundo, né? O erotismo às vezes, muitas vezes, vítimas de tabus, sendo que o erótico é o que, às vezes, está por trás, no pano de fundo dos nossos desejos e libidos. Eu defendo uma vida completamente erótica, uma vida sem erotismo, para mim,
tá? Sem fantasias, sem desejos, sem imaginação, sem criatividade, sem brincadeira. Para mim é uma vida muito triste, é uma vida desencantada, né? E o erotismo, ele é essa dimensão aí simbólica e mais metafórica da sexualidade. É, Na excitação, é a resposta do organismo aos estímulos sexuais. Então, eles têm componentes fisiológicos, subjetivos e cognitivos, e pode ocorrer sem desejo. É só a gente pensar na ejaculação ou na excitação de homens ao acordar, né? Muitas vezes eles não estão tendo desejo. E muitas vezes não tem orgasmo, né? Você pode excitar, lubrificar, molhar, mas você pode não estar sentindo prazer. Isso é muito comum para nós mulheres, né? Você tá lá lubrificada, tá molhada, mas não tá sentindo prazer nenhum. Ou às vezes nem sentindo desejo, né? De ter aquele encontro sexual. É... O prazer, ele é uma experiência subjetiva de satisfação, ele se relaciona com recompensa, significado, bem-estar e não depende necessariamente do orgasmo. Eu digo que o orgasmo, ele não deve ser o destino, mas o prazer que tem que ser o destino, porque é muito mais legal a gente aproveitar a jornada do que ficar só pensando no destino final. Então, para mim, o orgasmo nem sempre vai ser o destino, mas sim a brincadeira e a delícia do prazer durante esse encontro. Que pode ser consigo, que pode ser com o outro ou com outros, enfim. Vai do gosto do freguês, como falava uma professora minha. E o orgasmo, que é uma resposta neurofisiológica caracterizada por intenso prazer e descarga autonômica, não é sinônimo de satisfação sexual, que você pode ter orgasmo, mas você pode não ter tido satisfação, uma relação sexual satisfatória. Os franceses, como são muito metafóricos e muito românticos, né, descrevem o orgasmo como la petite mort, que é a pequena morte. E eu acho que, na realidade, para mim, o orgasmo, pelo menos quando eu chego a ele, é uma explosão universal. Para mim, eu me sinto tocando outras dimensões, gente. Estou falando sério, tá? É tocar outras dimensões. Parece que eu saio do planeta. E a resposta sexual humana que integra diferentes componentes, né? Desejo, excitação, prazer, orgasmo e satisfação. E aí, quando é que a gente tem? A gente tem a evolução dos modelos científicos. Então, como a ciência passou a compreender o desejo sexual. Mas, antes de tudo, a gente precisa falar da anatomia do prazer. Porque para a gente conhecer os modelos de resposta sexual, né, a compreensão do prazer humano, ele é um fenômeno biopsicossocial que é regulado pelas estruturas anatômicas, pelos circuitos neuroquímicos e pelos significados culturais sobre corpo e sexualidade. Então, qual é a anatomia comum do prazer, né? Nós temos aí o clitóris e o pênis, que eles têm a mesma origem, gente, né? Então, durante o desenvolvimento embrionário, o tubérculo genital, deixa eu até pegar aqui, ó, o tubérculo genital. Ai, meu Deus, eu pintei, eu não queria pintar, deixa eu desfazer. Quero pegar o pointer. Ah, aqui. O tubérculo genital, né? Ele origina tanto o pênis quanto origina o clitóris. E ele se diferencia sobre a ação ou a ausência de andrógenos, ou seja, de hormônios androgênicos. Então, nesse período aqui, ele pode, na 10ª semana, desenvolver para um pênis ou desenvolver para um clítoris, tá? Vejam que os dois são iguais. E se vocês pararem para pensar, durante uma relação sexual em que há estímulo do clitóris, o clitóris ele sai daquela capinha,
ele tem era, é muito simples dizer e muito tranquilo dizer que mulheres também têm ereção, né? Mulheres com vagina, com vulva, com clitóris têm ereção. Por quê? Porque esse clitóris ele possui os mesmos corpos cavernosos que um pênis, né, que é o tecido erétil, corpo esponjoso, glande prepúcio ou capuz, né, a gente chama de capuz clitoriano e inervação pudenda. Então, o clítoris, ele tem uma função análoga ao pênis, né? Porque todos os dois se erigem, ficam eretos, lubrificam, concentram ali terminações nervosas especializadas no prazer sexual, né? E aí a gente vê que tanto o clítoris quanto o pênis, eles possuem os corpúsculos de Pacini e de Krause, que são responsáveis pela vibração e toque leve ligados ao prazer erógeno. Então, nós temos aí esse nosso desenvolvimento clitoriano que se assemelha muito, são estruturas equivalentes. E é por isso que quando um homem trans está fazendo a hormonização com testosterona, ele observa um crescimento do clítoris, tá? Um crescimento clitoriano. Fica parecendo um pênis mesmo, um micropênis. A vulva, né? Nós temos aí a vulva, que é a parte, né? A vulva e a vagina, que é o complexo clitoretral. A vulva, ela é composta aí pelo mons pubis, que é onde tem os pelinhos. O tradicional e conhecido capu de fusca, né? O capu de fusca. Nós temos aqui o clítoris, nós temos a uretra, ok? Nós temos os lábios, os grandes lábios e os pequenos lábios, e nós temos aqui a vagina, o períneo e o ânus, tá, gente? E isso aqui tudo tá envolto do assoalho pélvico, que são os músculos do assoalho pélvico, que tantas fisioterapeutas falam, né? E aí, a vagina é a parte interna, né? É a parte interna, onde nós temos o colo do útero, o cérvix, o miométrio, o endométrio, é isso daqui que descama na menstruação, né? E lá, essa parede, ela vai aumentando e durante o processo menstrual, como não teve a chegada de um óvulo, né? Não houve a fecundação do óvulo, né? Ela acaba sendo descamada e sai na menstruação. Nós temos as tubas uterinas, né? E os ovários, onde ficam, né? Aqui, os ovários e o fundo do útero, onde ficam os óvulos, né? A vagina, ela possui uma sensibilidade que é variável. Então, ela é a mais associada ao prazer erógeno, mas quando ela está mais próxima do bulbo clitoriano. Então, assim, tem muito de se dizer sobre um ponto G. E há uma discussão muito grande na ciência se existe ou não o ponto G, né? Se é uma região isolada na vagina, ou se é apenas a porção, né, posterior e interior do clitóris. Porque o clitóris, ele não é só aquela bolinha, aquele pinguelo, né? Ele é toda uma estrutura que se irradia e que tem contato ali com a vagina, com a parte interna da vagina. E aí, aqui, o clitóris, né? O gostosão do pedaço, mas assim como as filhas da Adriana, bombom esquecido no churrasco, né? Quase sempre. Ninguém lembra desse querido aqui, né? Para dar o prazer para
as pessoas que têm clitóris aí. O clitóris, ele mede cerca de 9 a 11 centímetros, ele possui uma glande externa, que é visível, um corpo crura, que é essas raízes, bulbos vestibulares, tá? Que envolve a entrada da vagina. Então, quando a gente volta aqui, o clítoris, essa almofadinha que são, tá? É uma estrutura, um bulbo do clitóris, né? E aí a gente tem aqui embaixo a abertura da vagina e ele tem aí esses nervos dorsais e o nervo do pudendo. Durante a excitação, há vasodilatação ou aumento do volume dos bulbos e dos lábios menores, e isso daqui sai, né? O capuz clitoriano ele sai e a gente vê o, Você paga? o clítoris, É. ok? A pesquisa mostra, né, algumas pesquisas mostram que o complexo clítouretral vaginal, ele atua como uma unidade funcional, onde a penetração estimula indiretamente o clitóris interno e o vestíbulo vaginal. Supõe-se que né, estima-se que essa estrutura, minha gente, ela tenha mais de 8.000 terminações nervosas. É por isso que quando alguém sabe tocar a campainha, a gente vê estrelas, né? E aí a gente vem pro pênis, né? Que é super valorizado. Eu nunca vi, né, gente? O pênis ele é super valorizado. A galera toda adora falar sobre o pênis. Ai, pênis, maravilha, pênis, né? Eu digo que é super valorizado. Eu prefiro o que eu tenho. Mas aqui a gente foi ensinado a sentir vergonha e achar que vulva e vagina é feio, né? O pênis é formado por dois corpos cavernosos, que são responsáveis pela ereção, um corpo esponjoso, né, que envolve a uretra e a glande, o prepúcio, que é análogo ao capuz clitoriano. Nós temos também a nervação do nervo pudendo. Lembra que a gente também tem nervo pudendo no clitóris, né? E aí, durante a excitação, o aumento do fluxo sanguíneo, né, via óxido nítrico e dopamina, o que leva o quê? A ereção e aumento da sensibilidade. Então, nesse momento, né, o Brad Pinto fica como? Sensível, né? Você não pode tocar no pênis. Inclusive, deixa eu pegar meu Brad Pinto aqui, gente. Ele está aqui, ó. Nunca mais trouxe, mostrei ele para vocês. O Brad. Aqui o Brad. Então, na hora que acontece esse aumento de fluxo sanguíneo via óxido nítrico, e de dopamina, há uma ereção, né? Uma ereção, aumentando aí a sensibilidade do corpo cavernoso do pênis. E essa área aqui da RAF do pênis é uma das áreas mais sensíveis para o homem, né? Tanto essa quanto o frênulo, que é essa parte aqui, vou mostrar aqui, é o frênulo do pênis. Quer ver o Jurandir, né? Virar os olhinhos, estimula essa região. Estudos histológicos eles mostram que as terminações nervosas do glande peniano e do clítoris são quase idênticas em densidade e tipo de corpúsculos sensoriais, ok? Dúvidas até então? Podemos seguir? Deixa eu deixar aqui o Brad. E temos também a Vangelina Jolie, tá, gente? Conheço aí a Vangelina Jolie. É, E aí a resposta sexual, né? Homens e mulheres, eles costumam compartilhar os mesmos estágios fisiológicos de resposta sexual, né? Costumam. Excitação, platô, orgasmo, resolução. Esses mecanismos, eles são mediados por estruturas cerebrais comuns, hipotálamo, amígdala e córtex pré-frontal, e neurotransmissores que regulam prazer e vínculo. Essa era a ideia antiga, que nós
funcionávamos dessa forma. Porém, quando a gente foi estudando, a gente viu que o modelo de resposta sexual, principalmente nas mulheres, ele sofre uma modificação. Mas antes da gente chegar lá nessa história, né, a gente precisa conhecer os modelos lineares. Nós temos o modelo linear do Masters, do casal Masters e Johnson. Inclusive, se vocês quiserem conhecer a história de Masters e Johnson, tem uma série na Sony. Eu acho que ela está disponível na Amazon, que conta a história desse casal, tá? Então, William Masters e Virginia Johnson, eles foram pioneiros ao propor o modelo clássico linear de 4 fases, que é excitação, que é o aumento da frequência cardíaca, fluxo sanguíneo, lubrificação e ereção. Platô, que é a manutenção da excitação e aumento dessa tensão muscular. O orgasmo, que é o pico, né, que é a liberação rítmica e prazer intenso. E a resolução, que é o momento de relaxamento e retorno ao estado basal, né? Esse modelo fisiológico, observacional e linear, ele foi baseado em experimentos laboratoriais. E foi muito importante para a sexologia moderna, né? Só que ele tem algumas limitações, porque ele só tem ele tem ênfase fisiológica e ele não explica o desejo, né? Ele não explica principalmente para as mulheres, né? E ele lá naquela época era aplicável a os dois sexos, né? Os dois gêneros. Só que com o tempo a gente percebeu que a mulher, ela não tinha essas quatro fases de forma linear, né? Em seguida, nós temos o modelo da Ellen Kaplan, tá? Que ela introduziu a fase do desejo como etapa inicial. Então, para você entrar no clima de excitação, você precisa de um impulso, né? O impulso sexual, ele começa no cérebro, antes mesmo da resposta fisiológica. Então, o desejo, ele vai levar à excitação. Da excitação, nós temos, né, um platô e depois chegamos à resolução, né? Então, essa inclusão do desejo, né, do ímpeto, do tesão, da libido, trouxe um componente psicológico e motivacional essencial para compreender disfunções como o desejo hipoativo e a integração mente-corpo, né? Então, precisa ter clima para poder chegar à excitação. Foi muito útil na psicoterapia sexual, na época, porém tem como limitação manter uma visão linear. E aí nós vemos para a grande, maravilhosa, linda, cheirosa, né, que descansa em paz, faleceu, né, a nossa querida Rosemary Basson. Rosemary Basson, ela propôs, né, um modelo circular de resposta sexual humana, porque ela começou a pesquisar sobre disfunção sexual nas mulheres, né, e por que que as mulheres não respondiam a esses modelos iniciais aí, né? Por quê? E aí ela percebeu que o prazer ele não é sempre impulsionado por desejo espontâneo, mas pode surgir através de intimidade, toque e reciprocidade emocional. Então, o modelo dela é um modelo circular, tá bom? Que são etapas circulares e sobrepostas, tá? Então, nós precisamos ter inicialmente uma motivação, ok? Intimidade, conexão, bem-estar. Então, tem que ter uma motivação. Dessa motivação, a gente tem um estímulo sexual, tá? Desejo, um estímulo, e desse estímulo nós temos uma excitação sexual, né? Estímulo, excitação, aí tá certo aqui. Satisfação emocional, intimidade emocional, neutralidade sexual, estímulo,
Aí nós temos desejo sexual, excitação, né? Orgasmo e satisfação. Esse modelo ele traz a interação entre emoção, prazer e vínculo, tá? E ele representa melhor a resposta sexual feminina. E aí foi incorporado ao DSM-5 para definir as disfunções sexuais, porque disfunções sexuais na mulher, principalmente desejo hipoativo, às vezes não está relacionado só à lubrificação ou só a penetração, mas às vezes aos componentes emocionais, aos componentes de satisfação emocional, de desejo, de excitação, de intimidade que tem com a parceria. Nós temos modelos mais atuais, né? Que é o modelo de resposta de controle dual, de aceleradores e freios, né? A pergunta que motivou esses dois autores, né, Bancroft e Jensen, é por que pessoas biologicamente semelhantes, eles têm níveis tão diferentes de desejo sexual. E aí eles entenderam que o cérebro ele regula o comportamento sexual por meio de dois sistemas, que é o sistema excitatório sexual, que é o aceleradores, e o inibitório, que são os freios, né? Então, o desejo sexual ele não vai depender só de intensidade dos estímulos eróticos. Ele vai resultar do equilíbrio daquilo que desperta o desejo e daquilo que inibe. Como, por exemplo, nem toda mulher vai se sentir excitada com um filme pornô. Eu acho que quase nenhuma. Me digam aí, as mulheres que estão aqui, deixa eu ver vocês aqui. Só tem mulher, né? Então pronto, papo calcinha. Só tem mulher. Tem muitas mulheres que não sentem desejo com filme pornô, pornografia, né? Não sente. E ali tá tendo um estímulo erótico visual. Você tá vendo ali o sexo acontecendo, mas você não sente tesão, né? Então, ele resulta do equilíbrio entre aquilo que desperta o desejo e aquilo que o inibe. Então, uma pessoa pode apresentar alguns tipos de aceleradores muito sensíveis, e aí eles têm maior facilidade de desejar, ou outros freios muito sensíveis, com a maior dificuldade de desejar. Quais são alguns exemplos desses aceleradores, né? Desses aceleradores desse sistema excitatório? Novidade, intimidade, fantasia, conexão emocional, toque, sensação de segurança. É, Então, eles fazem com que o desejo aumente, né? Já os freios podem ser ansiedade, culpa, vergonha, dor, trauma, estresse, conflitos conjugais, preocupação intensa com o desempenho, e faz o desejo diminuir, né? Então, quando a gente pensa nesse modelo, a gente para de perguntar o que está faltando para essa pessoa desejar, mas começa a dizer o que está impedindo esse desejo de aparecer. E ele representa uma das grandes modificações da sexologia contemporânea, né? Então, em vez de buscar aumentar a libido, muitas vezes, porque às vezes a gente pensa assim, não, faz uma massagem erótica, bota aquela fantasia, usa tal lingerie, usa aquele produtinho lá da Débora Seco, mas para aumentar a libido, mas às vezes isso não vai funcionar, porque nós vamos ter que pensar o que está freando e diminuindo aquele desejo sexual daquela pessoa, né? Que pode, às vezes, a estratégia vai ser o quê, gente? Reduzir estresse, tratar dor, trabalhar a culpa sexual, trabalhar e descongelar dos traumas, ter comunicação de casal, né? Trabalhar a autoestima e autoimagem, né? Autoaceitação, porque vai ter mais impacto do que qualquer outra intervenção, inclusive intervenções hormonais, né? Já o modelo de motivação por incentivo do Totes,
ele traz uma pergunta, né? O desejo é instinto ou motivação construída, né? Porque antigamente o desejo, de acordo com Roger Scruton é um filósofo que ele trabalha, ele foi fazendo uma história, um estudo muito bom sobre como é que a filosofia explica o desejo sexual. E ele dizia que Platão e assim como muitos da antiguidade clássica, dizia que o desejo sexual em específico era animal, era instinto, né? E todos nós tínhamos. Então, o desejo sexual era um instinto biológico, era um dado da natureza. Só que a hipótese desse pesquisador é que o desejo surge da interação do indivíduo com o ambiente. Então, o desejo ele vai ser norteado pela segurança, prazer e valor da experiência. Então, o cérebro, ele avalia o que está acontecendo? Será que esse lugar é seguro? Essa pessoa é segura? Será que isso é prazeroso? Que vale a pena investir energia nessa experiência? E aí, quais são os estímulos que podem despertar o interesse, né? Toque, olhar, contexto, fantasia, expectativa. Aquele WhatsApp, brincadeira boba e gostosa que você manda 9 horas da manhã, né? Para sua parceria, a foto da lingerie. Se manda foto, só manda foto da lingerie. E aí vocês passam o dia todo conversando, trocando coisas. Isso daí é antecipação do prazer, tá? Isso daí, inclusive, para mim, particularmente, é uma das melhores preliminares. É, a parceria, o ambiente, a fantasia, né? A aprendizagem, né? Que toda a experiência modifica a próxima. Se eu tive experiências positivas de prazer, de desejo, de relação sexual, elas vão fortalecer o desejo. Mas se eu tive experiências negativas, elas vão favorecer a evitação. Né? Então, o contexto ele altera a resposta ao mesmo estímulo. Então, não é apenas o que acontece, é em qual contexto, em que contexto isso acontece. E aí a gente começa a ver que o desejo é uma motivação dinâmica, construída por experiência, por ambiência, por contexto, e não só um acende e apaga, né? Um acende e apaga. É... Ah, já falei. E aí a gente tem também, mais atuais, os modelos de resposta sexual humana baseados na neurobiologia, né? Então, foi se entendendo hoje que os neurotransmissores, a neurobiologia, ela também participa desse processo de desejo de resposta sexual, né? Então, como é que esse cérebro transforma os estímulos em desejo? A hipótese é que o desejo ele não nasce em um único hormônio, em um único neurotransmissor, ele emerge da interação entre esses circuitos cerebrais, tá? Não em um único hormônio. Então, quais são os principais componentes, né? Nós temos a dopamina, tá? Que motiva a busca pelo prazer, pelo querer, tá? Ela produz a motivação do querer, é uma das principais protagonistas. Nós temos os circuitos de recompensa, que vão atuar no valor ao estímulo, na expectativa, na motivação, na recompensa. Nós temos a aprendizagem, porque cada experiência sexual que a gente tem modifica as nossas conexões neurais. O cérebro, ele pode tanto aprender a desejar a partir das experiências que nós temos, como também aprende a evitar. E a neuroplasticidade, gente, porque desejo não é fixo, né? Ele pode aumentar, diminuir ou se transformar ao longo da vida. Assim como em todas as outras áreas e dimensões de nossa vida, nós temos a facilidade, a neuroplasticidade, né? Como, por exemplo, quando sofremos um trauma, a gente entende, às vezes nós conscientemente entendemos que nós nunca vamos sair daquele estado de trauma, mas o corpo e o cérebro
com a sabedoria da neuroplasticidade, pode nos dizer assim, não é possível a gente aprender diferente e descongelar e sair desse trauma. Então, a principal contribuição é que nesse modelo, o desejo é dinâmico, né? Ele não é um liga e desliga, é dinâmico, biológico, psicológico e experiencial. E aí, ele é muito importante para quando a gente trabalha trauma, ansiedade, intimidade, tá? Porque quando a gente está trabalhando com esses elementos, nós estamos modificando literalmente circuitos cerebrais. E aí, por fim, nós temos o modelão que nós temos hoje, né, que é o modelo biopsicossocial, que é o paradigma contemporâneo do desejo sexual, né? Porque o desejo sexual é um fenômeno complexo. A gente não pode só reduzir ou só os hormônios, ou só a mente, ou só as relações, ou só o contexto, ou só aquele modelo de linear, né? A gente tem que trabalhar com um modelo de desejo em que ele é um resultado da conjunção de fatores biológicos, psicológicos, relacionais e socioculturais. E eles acontecem e influenciam essa resposta de forma paralela, complementar. E nenhum desses fatores isoladamente é capaz de explicar o porquê uma pessoa deseja ou deixa de desejar. Então, na biologia, a gente tem que o corpo cria as possibilidades, né? Então, nós temos aí hormônios, neurotransmissores, doenças crônicas. Então, quais são os elementos que podem aumentar ou não o desejo sexual, né? O aumento ou diminuição dos hormônios, uso de medicamentos, sono, atividade física, dor, menopausa, andropausa. Então, os fatores biológicos, eles podem influenciar a capacidade biológica para o desejo, mas não o determina. Nós também temos as relações, porque o desejo, ele acontece entre as pessoas. Mesmo quando você deseja sozinho, você deseja em relação a algo ou a alguém, não é? Então, quais são os fatores relacionais? Nós temos intimidade, vínculo emocional, comunicação, conflitos, confiança, violência, satisfação conjugal, qualidade da relação. Então, o desejo ele não depende apenas do indivíduo, mas também da qualidade das relações em que ele está inserido, tá? Na psicologia, nós temos os fatores como as doenças, né? Os problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, trauma, autoestima, imagem corporal, crenças limitantes sobre sexualidade, culpa, vergonha, que vai modular como a pessoa percebe, interpreta e responde aos estímulos sexuais. E, logicamente, gente, o contexto sociocultural, porque ninguém deseja fora da cultura, eu coloquei isso aqui, né? Ninguém deseja fora da cultura. Nós estamos inseridos aqui, nós passamos anos aprendendo sobre sexo e sobre o que é transar pelo contexto cultural, né? Então, vai estar relacionada à educação sexual, religião, normas de gênero, a como nós vemos o envelhecimento, a como nós vivenciamos a parentalidade, maternidade, paternidade, influencia também sobre os modos de trabalho, sobre a carga mental, racismo para padrões de beleza, uso, consumo de pornografia, contexto econômico. Agora, né, devia até ter adicionado aí essa realidade do sexo digital, né? Agora nós vivemos aí um novo contexto sociocultural, né? Que é a inserção dessa tecnologia no desejo, na sexualidade, nas relações. Então, a forma como a gente aprende a viver a sexualidade, ela influencia também diretamente no desejo, tá? Então, esse modelo, ele é hoje o paradigma de referência da sexologia contemporânea, tá? Para compreender, cuidar do desejo sexual, a gente tem que olhar a pessoa como um todo,
consciência, sensibilidade, respeito à singularidade de cada história. Infelizmente, nós tivemos uma construção de ciência desde o iluminismo extremamente cartesiana, que nos mostra como pedaços, né, como procedimentos, como órgãos, e não como um ser como um todo, que não é só uma máquina de estrutura anatômica, né? E aí vem a Emily Nagoski, fofíssima, maravilhosa, autora do livro, né? Muito prazer a tradução aqui no Brasil, mas o nome em inglês é Come As You Are, né? Quem conhece aí, quem curte rock e conhece o Nirvana, ela trouxe uma alusão super legal, né? E a Emily, ela traduz a ciência para a prática clínica. Ela é uma pesquisadora, mas ela também é educadora sexual. E ela pensou assim: como transformar décadas de pesquisa, esse arsenal de coisas que temos, como ferramentas úteis para profissionais e pacientes. E aí ela fez uma bricolagem muito bonita dos conceitos centrais, de três conceitos centrais. Ela trabalha no trabalho dela enquanto educadora sexual, ela trabalha com contexto, porque o desejo ele não vai depender apenas do corpo, vai depender do ambiente que esse corpo está inserido, tá? Não adianta nada você estar lá lipoled trincada em um lugar, em um contexto em que você não está segura. Você não vai sentir desejo, não é? Em que você está preocupada, ou em que você está pensando em diversas mil coisas, mas não está presente, né? Freios e aceleradores estão inspirados ali no modelo do controle dual, que é aquele modelo lá de aceleradores e freios, onde a gente deixa de perguntar como aumentar a libido, mas sim quais freios estão ativos, né? E o desejo responsivo ali, bebendo da Basson, né? Que nem todo desejo aparece antes do sexo. Às vezes ele surge durante uma experiência segura, prazerosa e significativa. E como é que isso muda na prática clínica? Quando o cliente, o paciente perguntar, estou sem libido? Ai, que sem libido. Não pergunte apenas como estão os seus hormônios, mas perguntar também o que mudou, quando começou, existe desejo espontâneo, né? Você, do nada, você sente o desejo, ou você responde a um estímulo sexual? Existe prazer nesse encontro sexual? Existe dor? Como está o relacionamento com a sua parceria? Como está seu humor? Seu sono, como está o seu estresse, como está a sua relação com o seu corpo, né? Então, a gente, numa prática clínica, quando a pessoa chega e estou sem libido, a gente não pode só pensar nos hormônios mais. A gente tem que pensar, sim, no ser humano como um todo, para além dos hormônios, né, gente? Há também outras práticas e técnicas para trabalhar sobre disfunção ou desejo hipoativo. Não foi necessariamente o foco desse nosso encontro de hoje, porque o nosso encontro hoje foi para mostrar mesmo sobre o que é esses modelos de resposta, de desejo sexual, o que é o desejo, como o desejo foi construído ao longo da vida humana, mas a gente tem técnicas, né, muito boas, e uma delas é o Mindfulness, para trazer a pessoa para a presença. Inclusive, uma das grandes autoras nessa área, que é a Lori Broto, ela tem um livro sobre Mindfulness, né, Mindfulness para ter melhores, né, respostas sexuais, principalmente em mulheres. Então, é algo que a gente pode aí propor nos próximos encontros, né? Por fim, eu, como estou naquele meu projeto de deixar de ser, né, vergonhosa e virar uma boa sem vergonha, eu trouxe mais um poema meu, mais uma poesia minha aqui, né, que é Além do Precipício do Prazer, é uma das minhas poesias eróticas, tá, gente? Vocês estão vendo isso em primeira mão, porque a única pessoa que viu isso, além de mim,
foi a editora que eu mandei para os livros. Porque sim, eu vou publicar meus poemas, tá bom, minha gente? Eu vou. Morrer de vergonha, mas vou. E vocês vão lá no lançamento do meu livro, viu? Então eu vou declamar aqui para vocês, né? Além do precipício do prazer, fazer amor com você é dançar um baile erótico, vivo, ardente, pulsante. É tocar este meu corpo e ouvir seu som. Sentir seus cheiros, seus líquidos, descobrir o seu sabor. É me perder na floresta viva do teu olhar, que dilui o meu desejo. É ver os lampejos delirantes em nossas faces. É ouvir o seu sarcasmo, as piadas ruins. Ou gemer, clamar, ou habitar um silêncio intenso. É responder a tudo isso com o simples: eu sei, eu também senti. É arriscar tudo e nem sempre perder ou ganhar. É comunicar o amor sem nem saber que era. Nosso sexo é uma sinfonia de amor. Disso não me culpo, não me julgo, não me isento. Então, eu acho que esse meu poema é o modelo biopsexual, biopsicossocial do desejo. Eu acredito que seja, viu, gente? Então, muito obrigada. Agora eu vou abrir para as nossas perguntas e comentários.